Bem, boa noite. Vamos falar aqui hoje sobre a questão de instalações elétricas prediais, mais concernente à iluminação. Esse material eu peguei na internet, tá? Ele vai dar um norte com relação àquilo que estamos vendo em instalações elétricas prediais. O que que acontece? Os nossos olhos, ele tem a capacidade de captar frequências com relação a cores e tudo mais. E o que que acontece? Eu tenho que ter em mente como que eu posso instalar da melhor forma possível, para que o meu cliente possa ter o melhor recurso visual possível, tá ok? Então, vamos mais adiante. Com relação à iluminação, eu tenho a iluminação natural, a artificial, a geral e a suplementar. Quando você for fazer uma instalação elétrica, por exemplo, o que que eu tenho que ter em mente? Eu tenho que saber qual o tipo de lâmpada eu tenho que colocar, quais as especificações que ela tem, a eficiência luminosa e quanto que vai ser de difusão dos raios, a diretividade, o ofuscamento e os reflexos e a quantidade de luminárias possível para que o meu ambiente seja o mais bem iluminado também, ok? Com relação a isso, eu tenho também algumas grandezas e unidades, tá ok? Quando eu falar de intensidade luminosa, a grandeza que eu tenho que ter em mente é a candela, tá? É a candela que é a grandeza que tem o quê? Padrão internacional para medir a intensidade com que uma lâmpada ela vai me oferecer. Com relação ao fluxo luminoso, eu tenho o lumen, ok? Que é a quantidade de luz, tá? Que vai ser passada durante o esferroradiano de um quê? De uma parte circular, ok? De uma candela. Já o iluminamento, a iluminância, eu tenho o quê? O lux, ou o Fot candle, que é o fluxo luminoso que incide sobre uma superfície. Por exemplo, eu tenho uma lâmpada aqui instalada, o que que acontece? O lux é a parte aonde vai tocar o chão e o lumen é a parte que vai ficar o quê? Central, ou seja, entre o ponto mais forte da luz e o ponto mais fraco. Como projeto de iluminação, eu tenho alguns requisitos. Eu tenho que garantir o meu desempenho visual através da iluminância, o tamanho aparente com que esse objeto vai me aparecer e o contraste de cores e também de iluminância. Tudo isso eu tenho que ter agradabilidade aos meus olhos e conforto visual. Mas também eu preciso de economia quando eu for fazer um tipo de instalação elétrica. O luxímetro é o instrumento que tem como características analisar a sensibilidade fóton da célula, a correção do ângulo de incidência, a unidade de leitura e também como esse medidor ele vai ser separado. Quando você se deparar com o luxímetro, ele vai determinar essa sensibilidade através da tangente do ângulo de abertura, tá ok? Não se esqueça, tangente do ângulo de abertura. Pois muito bem. De acordo com algumas normas, para instalação elétrica, neste caso, de iluminação, eu tenho, de acordo com a Petrobras, eu tenho a N2429, onde trata dos mínimos de iluminamento, ou seja, qual o ângulo mínimo que eu tenho que ter para que eu consiga enxergar um ambiente. Eu tenho a N2488, que tem como requisitos fazer a avaliação deste mesmo nível. Eu tenho as normas da ABNT, a NBR 5413, que fala sobre iluminância de interiores, como que eu tenho que fazer ao máximo possível para que a luz ela permeie todo o ambiente. Eu tenho a NBR 5382, que faz a verificação da iluminância de interiores,
E também o API, onde eu tenho uma norma técnica, ou seja, internacional, padrão internacional, que eu tenho como base fazer o quê? As instalações elétricas dentro de plantas onde que eu vou mover o quê? Petróleo, ou seja, um movimento viscoso, fluido viscoso, que tem natureza o quê? Muito escura. Com relação à ergonometria, eu tenho a NR17. Através dessa NR, pessoal, essa norma regulamentadora, é que eu determino quais os pontos de iluminação, seja artificial ou natural, que eu tenho que colocar no meu ambiente ou na minha empresa. Por exemplo, um dos pontos que a NR17 determina é que em ambientes muito escuros é necessário colocar telhas transparentes, a fim de que cause maior economia para a empresa e também que ajude na iluminação geral, ou seja, iluminação suplementar. Por quê? Quando você fala, por exemplo, de física, no caso, eu vou mostrar como que acontece. Acontece da seguinte forma: eu tenho aqui, eu tenho aqui um objeto, em branco, eu tenho aqui um objeto da seguinte forma. Vamos supor que esse objeto aqui é uma telha, tá bom? E o que que acontece? O raio luminoso que incide sobre ele, fazer que seja esse verde, incide sobre essa telha. E o que que vai acontecer? Quando esse raio incide, ele sofre o processo de reflexão. Ou seja, eu tenho este ponto aqui e eu tenho mais um outro ponto onde esse raio vai soltar o quê? Vai ter um ângulo de abertura. Bem, e aqui vai me dar um ângulo de abertura, que é este ângulo aqui. Sempre que eu tenho este ângulo de abertura, é o que eu chamo de mínimos de iluminamento. Ou seja, eu tenho que garantir que esse ângulo, ele projeta, ele espalha a luz da melhor forma possível, iluminando todo o ambiente. É por isso que eu tenho que, dentro desse foco de luz, eu tenho que ter uma boa reflexão, uma boa refração e uma própria também o quê? Dependendo, até mesmo difração em certos momentos. Ou seja, a luz ela pode burlar barreiras, tá ok? Dependendo também do material que eu estou utilizando. Com relação à legislação, dentro desse ponto, a ANR é o que me dá o norte para que eu possa fazer com que o luxímetro ele cause o quê? Ele calcule a maior sensibilidade que o olho humano ele pode me garantir, ou seja, eu possa trazer ao ambiente o que a melhor forma do campo de atuação possível. Eu tenho que ter o quê? Para o meu luxímetro? Equipamento calibrado. Eu tenho que, para o ambiente, evitar temperaturas e umidades elevadas, porque isso interfere diretamente na luz. Eu tenho que ter uma fotocélula que garanta de 5 a 15 minutos para estabilizar. Eu tenho que medir um campo de trabalho desde 0,75 metros do solo e não definido ao plano, ou seja, eu tenho que ter entre o solo até 0,75 a melhor iluminação possível. A luz não pode ficar mais fraca. A minha fotocélula, ela deve ser paralela com a superfície. Eu devo evitar ao máximo possível sombras, penumbras, não usar roupas claras, procurar realizar leitura nos piores casos e também que utilizar lâmpadas a vapor de sódio ou mercúrio, sempre que eu for corrigir algum problema, ok?
A NBR 5413, o que eu tenho aqui? Eu tenho as características necessárias para que eu possa fazer a melhor instalação possível, desde que a iluminância ela venha o quê? Sempre com esses padrões, tá ok? Sempre atingindo o quê? Os pontos de montagem. A NR-BR 5413, ela já tem essas pré-determinações já estabelecidas. Quando vocês forem fazer, quem for seguir essa parte, vocês já vão ter o quê? Um condicionamento para que seja instalado o quê? Esse tipo de serviço, fazer esse tipo de instalação, sempre com estas variações ao máximo possível. Por isso, o que acontece? Isso aqui não precisa ser o quê? Decorado. Dependendo que o luxímetro captar, ele vai determinar para você quais são os pontos de máximo e os pontos de mínimo para que você possa garantir a melhor instalação elétrica possível de iluminância, ok? Vamos mais um pouco. O que acontece? Você, como futuro técnico, quem for mexer com essa parte, eu já lhe asseguro que quando você for mexer com essa parte e na questão de automação possível, nós temos instrumentos que hoje em dia eles determinam quais são as reflectâncias e os contrastes relativamente altos ou baixos. Como se consegue isso? Através de sensores visuais, através de sensores ópticos, que garantem esse tipo de iluminação da melhor forma, ok? Por quê? É através desses tipos de sensores que eu posso fazer o quê? O cálculo necessário para que todo o meu ambiente ele seja o quê? Iluminado da melhor forma possível, tá bom? E como que eu consigo isso? Você consegue, sem utilizar esses sensores, você consegue, através do cálculo da área geométrica local, o fator de manutenção, o fator de luminância, o fator de reflectância e também é, a eficiência com que a sua lâmpada ela vai trabalhar. Quando você tem esse cálculo de eficiência, você determina o número de lâmpadas e o número também de luminárias que isso porque vai lhe custar, ok? Beleza. Um ponto em questão. Quando você estava na disciplina ou na UC de leitura, interpretação e desenho, sempre tinha a questão das normas concernentes a isso. Por exemplo, a cada 5 metros era necessário ter o quê? Uma tomada. Com relação a isso também, a cada 5 metros, você também tem o quê? Pelo menos uma ou duas lâmpadas que têm característica de potência de 40 watts para que ela possa iluminar aquele ambiente. Isso tudo remonta ao quê? Ao cálculo da proporção e ao índice do local. Eu tenho o quê? Comprimento e a largura dividido pela altura que multiplicado pelo comprimento e a largura, isso aqui tem que dar uma proporção no patamar de pelo menos 1,9, ok? Esse fator de manutenção. O fator de manutenção, ele está diretamente ligado ao quê? Ao fluxo luminoso, ao lúmen, com que o seu ambiente ele vai estar o quê? Sendo iluminado. Isso tudo é determinado pelo luxímetro. Se esse fator estiver abaixo de 0,65 ou 65%, é necessário modificar a iluminação para que ele atinja pelo menos este valor, que é considerado o valor ideal. A determinação das reflectâncias também já é determinada, de acordo com a N 537/A, dentro da NR17. O teto, ele precisa ter uma reflectância, ou seja, um grau em que o raio que está subindo, ele vai refletir e descer para baixo, você conseguir visualizar, de 50%. Já as paredes, elas precisam ter o quê? 30%. Por isso que é conveniente que em nenhum local, o quê? Não se pinte paredes de preto, tá? Porque o preto, ele absorve energia, ele não reflete. Com relação ao outro ponto, esse fator ele pode ser o quê?
determinado também por uma série de cálculos, onde o patamar exigido tem que ser de 0,52 ou de 52% para que o fluxo luminoso ele seja o mais eficiente possível. Com relação às lâmpadas, o fluxo luminoso ele tem que ter o parâmetro para lâmpadas de 40 watts, 2.550 lumens, e o número de lâmpadas necessárias é o quê? É o fluxo luminoso pelo fluxo luminoso de cada lâmpada, sendo que multiplicado pelo número de reflectância, esse fluxo luminoso e esse fator, o fa, perdão, fluxo luminoso, o fator de reflectância e o fator luminoso. Sempre esse número é determinado e estimado entre 23,2 a 24 como considerado ideal, ok? O cálculo de número de luminárias, ele é determinado pelo quê? Por esse número de lâmpadas dividido por 2. Por quê, professor? É porque você está pegando duas dimensões, baixo e cima, comprimento e largura, por isso que você tem que fazer com que ilumine da melhor forma possível. Reitero, sempre abarcando os pontos em questão, tá ok? Alguma dúvida, pessoal? Alguém tem alguma dúvida? O senhor poderia disponibilizar esse slide pra gente? Sim, disponibilizo, tá? Ainda hoje o senhor consegue fazer isso? Sim, consigo, Certo. tá bom? Pessoal, Mas vai alguém aprender na tem... prática como usar o luxímetro? Como? Usar o luxímetro para medir Volta de novo. Eu não entendi. É por causa do meu microfone tá ruim. Usar o luxímetro. Sim, pode falar. Como usar o luxímetro? Na prática, a gente vai ter uma aula pelo menos para mostrar como é um luxímetro, como usa, sabe dizer? Não, aí na prática eu já não sei se vocês vão ter essa abordagem de utilizar o luxímetro. Mas é